te espante. Tudo passa. Só Deus não muda. A paciência tudo alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos vocês. Bendito seja Deus que nos reúne no amor de Jesus Cristo. Oremos, irmãos e irmãs. Ó Deus, autor da nossa liberdade e da nossa salvação, ouvi os que vos suplica e concedei aos redimidos pela efusão do sangue do vosso Filho, viver por vós e alegrar-vos com a vossa constante proteção. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus, e convosco vive e reina na unidade do Espírito Santo por todos os séculos dos séculos. Amém. Queridos irmãos e irmãs, mais uma vez aqui nós nos encontramos para meditar a palavra de Deus no nosso programa por intercessão de Santa Teresa de Jesus. Só Deus basta. E a palavra de Deus ela encontra no Evangelho de São João, capítulo 14, no versículo de 1 a 6. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: não se perturbe o vosso coração, tende fé em Deus, tende fé também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar um lugar para vós, e quando eu tiver ido preparar-vos um lugar, voltarei e vos levarei comigo, a fim de que onde eu estiver esteja também vós. E para onde eu vou, vós conheceis o caminho. Tomé disse a Jesus: Senhor, nós não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Jesus respondeu: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, Jesus aqui, ele está fazendo um tom de despedida para voltar para o céu. E aqui ele fala que ele vai preparando, né, o caminho para os discípulos, ensinando eles como caminhar e viver a fé, a sua missão. E aí então ele voltando para o céu, ele fala que ele vai lá preparar um lugar. Eu vou lá preparar um lugar para vocês e quando estiver pronto eu volto e busco, porque aonde eu estiver eu quero que vocês estejam também. Então, amados, esse é o grande sentido da nossa vida de fé. Essa é a nossa finalidade. A nossa finalidade é morar junto com Deus. Por isso Jesus deixou assim muito claro, né? Ele, nessa expectativa dele voltar, mas o sentido dele voltar, quer dizer, ele veio para trazer a salvação. E a salvação ela acontece através da sua palavra. Mas ele volta para preparar o lugar, né? Um lugar aonde ele habita. Quer dizer, ele habita no céu e lá no céu ele quer que nós também um dia vamos morar. Então eu vou lá preparar um lugar para vocês e quando estiver pronto eu volto e busco. Então vai chegando a hora nossa de Jesus vir nos buscar. Então a morte não é esse desastre que muitas vezes nós imaginamos. A morte é uma condição da nossa vida
que nos remete ao céu, que nos dá então a oportunidade de morar com Deus. E essa morada com Deus é uma morada definitiva. Nós estamos aqui habitando, a nossa alma habita no nosso corpo. E esse corpo que nós temos, todos que nós temos o corpo que nós ganhou de presente. Nós não tivemos mérito para ter o corpo. O corpo foi um presente de Deus. Agora, quer dizer, quando a nossa vida, né, nós encontrar com a morte, o nosso corpo não vai ter mais vida. E se não tem mais vida, a alma não vai habitar num corpo sem vida. Aonde tem alma, tem vida. Sem vida não tem alma. Então essa alma vai voltar para esse lugar da onde veio. Veio de Deus, volta para Deus. E esse voltar para Deus é para que nós possamos então habitar nesse lugar que Jesus foi preparar. Quer dizer, ele foi preparar esse lugar para nós, mas esse lugar não é um presente. O corpo é um presente. Esse lugar que Jesus foi arrumar para nós, que é o céu, um lugar no céu, esse lugar é um prêmio. Então nós precisamos conquistar. O presente eu ganho, o prêmio eu preciso conquistar. Quer dizer, e como que eu vou conquistar? Eu vou conquistar andando no caminho de Deus. Jesus, quando ele voltar para nos buscar, quando o lugar nosso estiver pronto, ele vai voltar no caminho, que é o seu caminho. O caminho que é o amor. Se nós estiver no caminho, ele nos leva para a eternidade. Se nós estiver fora do caminho, como o corpo é um presente, mas esse lugar que Jesus foi preparar é um prêmio, então eu preciso conquistar. E vou conquistar de que forma? Eu vou conquistar caminhando no caminho de Jesus. E Jesus, ele fala no Evangelho, durante 7 vezes, coisa mais linda, olha quem é Jesus. Aqui fala, eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, verdade e vida, eu sou a videira verdadeira. Aqui então Jesus, olha quantos títulos Jesus tem, né, para nos oferecer. Então esse é o caminho desse Deus que é tudo isso. Isso se repete durante 7 vezes para ser completo, para ser aquilo que é a grande verdade da nossa vida. Então Jesus, ele quer que nós moramos com ele. E por isso então ele foi lá preparar um lugar para nós. E esse lugar, quando ficar pronto, nós vamos morar com Deus. Para isso nós precisamos passar pela morte. Então a morte não é um desastre, é uma etapa da nossa vida que nos remete ao céu. Mas por que nós não queremos, então, ir para o céu? Porque nós, verdadeiramente, assim, com muita clareza, nós acreditamos na vida eterna. Mas nós não temos essa visão espiritual para nos entender realmente como é. Nós conhecemos essa nossa natureza. Por isso nós não queremos sair daqui. Como uma criança no ventre materno, ela não quer sair, mas ela é jogada para fora. Mas quando ela nasce, ela não quer voltar mais para o ventre da mãe. E aí existe a alegria de mais um ser vivente. Assim também somos nós. Nós resistimos, mas somos jogados pela morte um dia para fora. E aí encontrando na eternidade com esse Deus que é o bom pastor, esse Deus que é o caminho, verdade e vida, nós vamos então entender como valeu a pena andar no caminho de Deus. Então que Deus possa nos ajudar a viver uma fé aonde a nossa meta é ir ao encontro de Cristo, aonde Ele habita, nesse lugar que Ele foi para nós preparar. Por intercessão de Santa Teresa de Jesus, que desça sobre todos vocês, sobre todos aqueles que vocês amam, de uma forma especial sobre aqueles que se encontram enfermos, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.
alcança. Nada te falta com Deus no coração. Só Deus te basta.